Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo, onde vamos falar da palavra de Deus. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a sua vida e a sua família. Nós estamos nesse estudo sobre os dons do Espírito Santo, falando sobre os dons ministeriais, o dom ministerial de pastor. E hoje nós vamos abordar dois aspectos do pastorado, ou seja, do dom ministerial de pastor. E esses dois aspectos do dom ministerial de pastor, nós vamos falar sobre o pastorado feminino e também do falso pastorado, ok? Então, peço que você venha comigo, fique até o final para você entender sobre o assunto direitinho, tá bom? Antes, dê o seu joinha aí, o seu like, comente, tenha liberdade nos comentários de colocar suas dúvidas, a gente está aqui para tirar também suas dúvidas, principalmente nesse tema que é tão polêmico, pastorado feminino, tá bom? E compartilhe aí o máximo que você puder nos seus grupos de rede social, enfim, nos ajude a levar esta palavra, esse vídeo, ao maior número de pessoas. Ok? Combinado? Então vamos juntos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, vamos começar aqui do verso 1 ao verso 5. Está escrito assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Como já aprendemos, episcopado vem de episcopos, que significa bispo. Bispo é o mesmo que pastor. Bispo, pastor, ancião e presbítero. Na verdade, a Bíblia, ministerialmente falando, fala pouco sobre o pastor em si, tá? Mas até mesmo na questão de título. Por quê? Porque se baseia mais na função do que no título. Então, o bispo, por exemplo, está ligado à questão da função, a supervisão, né, o gerenciamento. Então, tudo isso, inclusive, nós já aprendemos. Está na outra mensagem sobre o dom ministerial de pastor, tá bom? Então, ele está dizendo que quem deseja essa obra pastoral, uma excelente obra deseja, tá? E como nós vimos, é bem complexo realmente esse dom de pastor, né? Da mesma forma que as características ou as exigências para tal função são bem exigentes, tá? Então tem o seu bônus, mas tem o seu ônus, ok? No versículo 2 ele diz: Convém, pois, que o bispo, seja irrepreensível. Sublinhe isso agora, marido de uma mulher, sublinhe isso, tá? Para o que nós vamos aprender hoje. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Inclusive, sobre essas características, nós vamos aprender aqui na igreja, num curso ministerial, de capacitação ministerial, que nós vamos fazer no ano que vem, em 2026. Nós vamos fazer um curso que tem vários módulos, e o último módulo desse curso é o de pastor. Então, quem chegar lá, né, comigo aqui, vai aprender sobre cada uma dessas características também, porque a gente vai mergulhar fundo justamente nessas características que precisa ter ali o pastor, tá bom? Agora eu quero que, naquilo que nós vamos aprender hoje, você também sublinhe, você pode sublinhar todo o versículo 4 e 5, que ele vai dizer assim: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Ele faz uma pergunta. Bom, o que eu pedi para você sublinhar é que o pastor, o bispo, o presbítero, o ancião, ele precisa ser marido de uma mulher e governar bem a sua casa, ok? Guarda isso daí. Nós sabemos do contexto cultural. Existe o contexto cultural
é fato isso, tá? Da época, quando, por exemplo, a mulher ela não ocupava cargos que hoje ela ocupa. Isso é pontual, é fatídico, tá? Realmente isso acontece. Eu falo sobre cargos seculares. As mulheres hoje ocupam quase que os mesmos cargos que os homens, tá? E não tem nada contra isso, nada, de forma alguma, tá bom? Mas é algo que se modernizou, a verdade é essa. Um linguajar mais bíblico, tá? Poderíamos dizer assim, se modificou, correto? Agora, eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar a nossa reflexão. Então, o mundo se modificou, tá? Isso é visível nas escrituras. O mundo tende a evoluir, tá? O mundo se modificou. Os cargos seculares que as mulheres ocupam hoje, que não ocupavam antigamente, isso mostra uma evidência que o mundo se modificou. Agora, será que a igreja deveria se modificar também? É uma pergunta para a nossa reflexão. A igreja deveria se modificar também? A palavra de Deus, ela deveria ser atualizada por causa da mudança cultural que aconteceu? É outra pergunta para a gente refletir. O pastorado masculino, porque é esse que a gente encontra na Bíblia, seria só uma tradição eclesiástica, uma tradição que durou aí quase 20 séculos? Então, são perguntas que nos levam a reflexões, ok? Eu acredito que a palavra ela não pode ser modificada, porque está escrito. Eu acredito que a palavra não pode ser atualizada, porque ela é atual para todas as épocas. Ela é viva e ela transcende a questão épica, né? Circunstancial, enfim. Eu quero te dar um exemplo em relação à história, tá? Até no ano de 1951, nenhuma pastora tinha sido ordenada por igreja nenhuma. Entenda, isso 70 anos atrás, mais ou menos. Nenhuma pastora tinha sido ordenada, nenhuma mulher tinha sido ordenada a esse cargo de liderança, que é o pastor, nas igrejas. Agora, coincidentemente, no ano de 1948, teve uma onda do movimento feminista muito grande. Teria essa onda feminista influenciado a igreja? A história diz que sim. Esse é um ponto. Então, a Bíblia, e é ela que a gente tem que recorrer nesses casos polêmicos, ela vai nos dar 3 razões que são contra o pastorado feminino. E olha só, irmãos, nenhuma dessas razões é cultural. Simplesmente a Bíblia não fala sobre cultura ou que haveria espaço para uma mudança por causa da cultura, tá? Muito pelo contrário, as 3 razões que a Bíblia dá fazem parte de princípios de Deus. E os princípios de Deus, irmãos, eles são invioláveis. Eles são inegociáveis. Eles são invariáveis, imutáveis. Malaquias 3:6 vai dizer que o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, ele não sofre variação como os homens sofrem. Então não é porque os homens mudaram, não é porque os tempos mudaram, não é porque as coisas mudaram, que a igreja, a palavra, vai
ter que mudar também. Isso abre um precedente maligno para uma série de coisas que hoje são permitidas, mas a igreja, como baluarte, como a coluna da firmeza da verdade, precisa permanecer firme com a verdade de Deus. Só existe uma verdade, é a verdade de Deus. Ela resplandece para todas as culturas, todas as situações, épocas, tudo. A verdade de Deus, diz a palavra, não há nada contra ela, senão a verdade. Então a Bíblia vai dar 3 razões que são contra o pastorado feminino. E eu quero ver com vocês na Bíblia essas razões. A primeira eu vou te dar a razão do casamento. E por que é a razão do casamento? Porque o casamento é um princípio divino. É um princípio de Deus, é um princípio bíblico. No versículo 2 que eu pedi para você sublinhar, o que está escrito aí? Convém, pois, que o bispo, pastor, presbítero, ancião, seja irrepreensível, marido de uma mulher. Não está aqui esposa de um marido. Ou, nem num termo genérico, cônjuge, seja casado somente com um cônjuge. Não fala nada assim. Aqui está realmente num sentido masculino. Tá? Agora, mas por quê? Tá? Por quê? A igreja, entenda isso, a igreja não pode corromper o princípio do casamento. De forma alguma. A igreja não pode corromper o princípio do casamento. E qual é o princípio do casamento? Por exemplo, Efésios capítulo 5, lá a partir do versículo 22, vai falar dos deveres domésticos do marido, da esposa. Não diz para o marido se sujeitar ou ser submisso à esposa, é o contrário, a esposa ao marido, e o marido amar a esposa. E o interessante lá é que Paulo, ele usa o argumento, a comparação, ele faz uma analogia, o exemplo de Cristo e a igreja. Ou seja, e ele diz lá de forma bem clara que o marido é o cabeça da mulher. Então, como é que pode a mulher exercer esse cargo de liderança na igreja e o marido, ele está abaixo dela? Ou seja, a igreja corrompendo o princípio do casamento. Porque se isso acontecer no casamento, dá problema. É errado. O marido que não exerce o seu papel como cabeça e a esposa que não exerce seu papel como auxiliadora. Porque quando o Senhor, ele estabelece isso, e por isso nós estamos falando de princípio, ele sabe o que ele está fazendo. E o homem, a igreja, a modernidade não pode vir corromper isso, quebrar isso. Ah, pastor, mas e se a pastora lá é a esposa do pastor? Mas ela não pode ensinar outros maridos, porque como ficam as esposas desses maridos diante disso? Vocês estão entendendo? E aqui, amados, entenda, não está relacionado a mulher deixar de falar na igreja, de até mesmo ensinar. Mas até o fim da palavra, da mensagem, vocês vão entender, tá? Mas nós estamos falando do cargo de liderança, de exercer liderança, de ensinar. Então isso, a razão bíblica é o casamento. Nós estamos vendo aqui. Eu pergunto, como ficaria Efésios 5, do 22 em diante do pastorado feminino? Como fica a palavra lá? Como é que vão dar o jeito? Como é que vão fazer esse remendo? A Bíblia, a palavra não tem que ser feito remendo? Não. Então, não tem coesão, não tem como, sabe? A segunda razão que eu quero trazer para os irmãos aqui, bíblica, é a razão da família. Se nós falamos do casamento, agora a família.
Você sabe que a família é consequência do casamento. Primeiro vem o casamento, depois a família. Vamos ler o versículo 4 e 5. Aqui, Paulo vai falar de família. Que governe bem, ou que o pastor, o bispo, o presbítero, o ancião, aquele que exerce liderança na igreja, que governe bem a sua própria casa. Olha o princípio de Deus aqui. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, e aí está o conceito da função bispo, que ele fala assim, é o pastor, tá? O de governar a igreja, gerenciar, supervisionar, tá? Como se não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Veja que automaticamente, Paulo está falando quem tem o cuidado, o governo da igreja, a liderança, é o pastor, homem. Por quê? Ele espelha a questão da família. Primeiro ele espelha o casamento, depois a família. Então, da mesma forma, a igreja não pode corromper o princípio da família. O princípio é da família para a igreja, não o contrário. Não posso chegar na igreja, fazer uma coisa que é diferente da família. Certo? E aqui eu vou situar vocês o seguinte. Em uma ordem, eu já vou te dar a ordem completa, mas em uma ordem: casamento, família, igreja. A igreja não está antes do casamento. Não está antes da família. Primeiro o casamento, depois família, depois igreja. Sabe por quê? Porque antes do casamento, da família e da igreja, tem o quê? É a terceira razão, a criação. Princípios de Deus que o homem não pode corromper. Vamos falar então da terceira razão, a criação. 1 Timóteo capítulo 2 agora. Volta aí uma paginazinha. 1 Timóteo 2, vamos ler a partir do versículo 11. E para isso, cadê? Tô errado aqui, não, desculpa, aqui, agora sim, 1 Timóteo 2, 11, ó. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Isso aqui ele está falando em relação ao marido, tá? Não é para ficar em silêncio na igreja, tá? Que e eu já vou te explicar. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, tá? Mas que esteja em silêncio. Aqui, o que acontece? Paulo está usando o princípio do casamento, da família, certo? A mulher, ela deve aprender com o marido, porque é ela que está em sujeição. Ela não pode ensinar o marido ou exercer autoridade sobre o marido. Isso entenda, irmãos. Se isso acontece num casamento, será um casamento fadado ao fracasso. Não tem jeito. Porque entenda, Deus sabe certinho tudo como ele fez. Amém? Então, nesse sentido, a mulher, por exemplo, ela pode trazer um versículo para edificar a igreja, pode ser usada ali como Paulo fala em 1 Coríntios 14 sobre as mulheres que profetizavam, e o profetizar na Bíblia. Nós estamos aqui, agora vamos entrar nos dons espirituais. A profecia é você falar da palavra de Deus. Nós precisamos entender que naquela época eles não tinham a Bíblia que a gente tem. Então Deus usava muitas pessoas, não só ali o pastor. Então Paulo chega a falar assim, fale um ou dois e outros, interpretem. Quando é dom de variedade de línguas, que são outros idiomas, nós vamos aprender aqui também. Ou então as pessoas que estavam profetizando ali, falando da palavra, que pudessem também ter essa organização para que
pessoal pudesse, a igreja pudesse ouvir, entender, aprender, e as irmãs participavam disso, tá? Então, entenda isso. Porém, com limites. Qual é o limite? É o exercer autoridade. É, por exemplo, a mulher chegar e pregar no sentido de passar doutrina na igreja. Isso fere o princípio de Deus. Isso fere aquilo que o Senhor constituiu, seja no casamento, seja na família e na criação. Por quê? Porque é justamente a justificativa que Paulo vai dar. Paulo não vai falar aqui que ele está falando isso por causa da cultura da época, ou do local lá. Olha a razão que Paulo vai dar aqui. Veja, leia comigo o versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, a igreja não pode corromper esse princípio que é da criação. Está escrito, irmãos. A pessoa não pode chegar e dizer que é por causa para aquela época. Não. O Paulo está usando o argumento da criação, o princípio de Deus. A ordem é criação, Deus criou o homem, depois a mulher. Ali se instituiu o casamento, depois veio a família e hoje em Cristo a igreja. Então, de forma alguma, a gente pode corromper essa ordem. A igreja não veio primeiro para chegar e dizer, não, o que vale é o que eu penso, o que vale é o que eu acho. Olha o princípio que Paulo nos dá aqui. Criação, casamento, família. Por que e depois a ordem é essa, criação, casamento, família, igreja, e depois vem sociedade. É você abrir a mão e dar o tchauzinho. Não vai embora não. É você abrir a mão. Por que você, quando você chega aqui nessa ponta, sociedade, você vê a sociedade tão corrompida? Por quê? Porque está tudo se corrompendo. São os princípios de Deus se corrompendo. E isso está fazendo um grande mal ao mundo, a igreja deixando de ser luz do mundo e o sal da terra. Por quê? Porque a igreja inventou agora de ficar agradando A, agradando B, agradando C. Não é só as nossas queridas irmãs, não, e talentosíssimas irmãs, e muito usadas por Deus. Mas, por exemplo, quantas coisas na igreja as irmãs não podem fazer, como, por exemplo, o ensinamento a outras irmãs mais novas, como a Bíblia orienta a fazer. As crianças, por quê? Porque a mulher, ela tem esse papel dentro do casamento, dentro da família. Ela, por exemplo, que fica mais tempo com os filhos, ela que educa os filhos. Então, veja como os princípios, eles são levados para a igreja. Então, Paulo fala, as irmãs mais maduras orientem aquelas mais neófitas, né? Também orientem as mais jovens, e por aí vai. Como cuidar das crianças, né? De ensinar, de discipular. Quanta coisa as irmãs podem fazer. Entenda, nós estamos pontuando aqui o cargo de liderança de uma igreja. Isto não está autorizado a uma mulher, porque fere os princípios de Deus. Ah, pastor, então tá bom, tem o pastor lá, então a esposa do pastor. Então, irmãos, nem assim, como eu falei para vocês. Ah, mas na ausência do pastor, ela vai lá e ela lidera. É importante que o pastor, ele treine pessoas para que a igreja tenha esse suporte. Não a esposa dele ir lá e ensinar. Porém, se isso acontecer, entenda, é uma exceção da regra. E também não é nada de cair o mundo. Agora, desde que a gente se conscientize que isso é errado diante de Deus, de virar algo constante, isso é errado. Infelizmente, hoje tem muitas igrejas que são administradas por mulheres. Isso fere o princípio de Deus. Mesmo o caso, se a pastora ali,
entre aspas, porque não existe esse dom ministerial de pastora e nem esse cargo, ela seja casada e o pastor seja pastor, ainda assim está errado. Como que a esposa de um pastor ela deve ser chamada? Ela é auxiliadora, entendeu? Ela está ali para ajudar, para auxiliar o pastor, né? E o pastor verdadeiramente precisa ter mulheres de Deus, né, ao seu lado ali. Isso faz muito bem para a obra, para a igreja, né? A esposa do pastor pode fazer um culto lá, uma reunião para as mulheres, pode discipular as mulheres, um adolescente, porque isso está compatível com criação, casamento e família. Irmãos, é simples para a gente entender, é só a gente olhar e focar os princípios que são de Deus e que estão escritos. Este é o argumento de Paulo, não é um argumento cultural. Amém? A criação, ela ainda nos dá 6 evidências da responsabilidade dos homens na liderança do casamento, família e igreja. Veja, a responsabilidade da liderança é do homem. Veja comigo, eu vou falar aqui, citar aqui as seis evidências, tá? Tudo baseado no princípio da criação, não o princípio do pastor Alexandre, da igreja A ou B, é o princípio de Deus, da criação. Vamos lá. Primeira evidência, Deus criou Adão primeiro e depois Eva. Paulo usa aqui, ok? Trouxemos para cá. A primeira. Segunda, Deus deu o mandamento de não comer da árvore a Adão e não a Eva, certo? 3, Adão foi quem deu nome à mulher, porque inclusive o Senhor se referia à mulher, né? Quem deu nome foi Adão, mostrando a autoridade e liderança que o homem já possuía na criação dada por Deus. Inclusive, foi o homem também que deu o nome de todas as coisas, inclusive ali o Adão dos animais. Está escrito. 3, 4. Eva é designada como auxiliadora de Adão pela igreja? Não. Pelo homem? Não. Pelo próprio Adão? Não. Pelo próprio Deus, princípio. 4. 5. A serpente enganou Eva e não Adão. Aí isso aqui é interessante, que Paulo fala aqui. O que a serpente fez? Você sabe, é o diabo. O inimigo, ele subverteu o princípio de Deus aí. Lá no Éden, o princípio da criação foi subvertido. Quando ele fala com Eva e não com Adão. Olha aí. Eu poderia, entenda bem, não entenda, até minhas irmãs aqui de forma pejorativa, não. É só para você entender mais ou menos aonde a gente precisa chegar. Deus falava com o homem. A serpente quis falar com quem? A mulher. Vocês estão entendendo? Não é que o homem, pastor, pode ser enganado também. Adão foi. Entenda que a maior responsabilidade do Éden, do pecado, lá do Éden, caiu sobre Adão. Porque ele era o líder. Entenda isso. Tá? Mas, entenda, quando isso acontece, uma mulher está na liderança, o princípio, algo espiritual acontece. O princípio de Deus, quando é quebrado, é uma brecha, um abismo espiritual, só que as pessoas não veem isso. E elas acham que está tudo bom, está tudo legal, está tudo normal. Não é bem assim, sabe? A gente pode alterar aqui, a gente pode modificar aqui, a gente pode modernizar ali. Entenda, irmãos? O Senhor diz, ai daqueles que tira ou acrescenta qualquer coisa. Por isso que eu estou falando para vocês dos princípios de Deus. Eles não podem ser violados, eles não podem ser quebrados e nem negligenciados. Uma igreja que tem uma mulher à frente, uma pastora, está negligenciando, está quebrando, está rompendo. E uma brecha espiritual. Pastor, eu frequento uma igreja que é de uma pastora. Não está certo isso. Eu lamento te dizer que você está numa igreja errada.
Uma igreja que rompeu, que quebrou o princípio de Deus. Mas, pastor, ela é muito abençoada. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. E eu acredito que esta irmã que está lá pode ser muito usada por Deus, mas no lugar dela, certo? E não aonde ela está. Isso é uma brecha, um abismo espiritual que as pessoas não têm noção. A igreja não chegou a esse ponto que está, nessa decadência espiritual à toa, também por causa disso. A sexta evidência, Deus veio a Adão em primeiro lugar, mesmo tendo Eva pecado primeiro. Para ver que nem depois do pecado o Senhor Deus rompeu com o seu próprio princípio. E é muito forte isso, irmãos. E só, sinceramente, não acredita, não consegue entender, quem não quer. Porque eu não falei aqui do que eu acho, do que eu penso, eu falei do que está escrito. Eu falei de princípios de Deus. Então você coloca nessa ordem, você coloca criação, casamento, família, igreja. Essa ordem não pode ser invertida. A igreja não pode chegar aqui, e a sociedade, a igreja não pode chegar aqui e querer passar para cá. Porque se a igreja dita uma regra que corrompe o princípio, a igreja dita uma regra que corrompe o princípio de Deus, a igreja está passando daqui para cá. Agora sou eu quem dito as regras. Mas não é assim que acontece, felizmente. E o fim da história a gente sabe qual que é. Heresias e mais heresias. Sobre o falso pastorado, é rápido passar para vocês, em Atos 20, vamos para lá, por favor, é outro tema para a gente encerrar sobre o dom ministerial de pastor, tá bom? Atos 20, no versículo 28, está escrito assim, ó, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, é pastor, que é a mesma coisa, tá? Para apacentardes, olha o conceito de apacentar, tá ligado? A pastor, bispo, pastor, presbítero, ancião, é a mesma coisa, tá? Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí ele diz no 29, porque eu sei isto. E você entende, ele fala do 28 por causa do 29 e o 30. Olha o que é o 29. Porque eu sei isto. Que depois da minha partida, depois que eu for para a glória, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E, infelizmente, irmãos, estão cheios de lobos cruéis, devorando rebanhos. É muito falso pastor, irmãos. É muito falso profeta. É muita gente disfarçada no nosso meio, irmãos, enganando as pessoas, é muita heresia. Aí ele diz, e que dentre vós mesmos, está vendo, no nosso meio, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu dou o próprio exemplo do pastorado feminino. Eu, por exemplo, será que eu estou tendo aqui uma pregação populista? Não estou. Qual é a tendência? É que as pessoas me ignorem. Porque eu falei algo contra elas, contra aquilo que elas gostam. Contra esse movimento mundano feminista, sabe? Então é algo que confronta. Poxa, eu estou numa igreja que tem uma pastora, eu amo ela, aí confronta a pessoa. Não, esse pastor tá doido, tá maluco, não sabe o que tá falando, não é bem assim, por aí vai. Entende? Mas o que os lobos cruéis eles fazem? Eles falam coisas perversas, logicamente enganando, para atraírem os discípulos após si. O contexto, Paulo fala aqui, que aquele que foi constituído bispo, pastor, ele tem o temor de que ele apacenta o rebanho de Deus.
Você pode ter certeza absoluta que eu falo essa palavra com qualquer outra, com temor no meu coração. Porque eu sei que eu estou falando para uma ovelha de Jesus, não é minha. Você não é meu. Mesmo as pessoas aqui da igreja não são minhas ovelhas. São ovelhas do bom pastor Jesus. Aliás, o único pastor realmente. Nós estamos como um, né? E por graça e misericórdia do Senhor que nos sustenta, permanecemos. E precisamos permanecer até o fim onde Ele nos chamou. Mas veja, irmãos, o temor, eu estou falando com temor, com cuidado que vocês precisam ter. E o que é errado, e isso, quem ama, cuida. Quem ama, fala o que é certo, não fica enganando. Mas os lobos, os falsos, eles enganam. Porque já é da natureza de Satanás, da serpente, enganar. Mas as pessoas gostam, batem palma. Afinal de contas, está falando o que me agrada, o que satisfaz a minha carne. Infelizmente é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente, tá? Lembre-se, pastor, como saber se a igreja que eu estou é uma igreja séria, bíblica, e o pastor aonde estou, ele é um pastor, um verdadeiro pastor? Entenda, Jesus ele ensinou, pelo fruto conhecereis a árvore. Esse fruto do pastor da igreja, ele é exposto, não é nos movimentos, ele é exposto na palavra. Observe o tempo que se dá à palavra, a veracidade, a gravidade e a seriedade como se trata a palavra. Se Cristo Jesus ele é colocado no centro, tudo isso você observa, se a igreja que você está, ela é bíblica, séria. Se não for, se você consegue examinar, saia o mais rápido possível. Procura uma igreja séria. Ah, pastor, mas é tão difícil. Procura o que você acha. Entenda, há uma expressão, um ditado, né, que fala assim, não vá na igreja mais perto da tua casa, mas vá naquela igreja que está mais perto de Deus. E uma igreja só está perto de Deus quando é uma igreja que vive e prega a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Não se corrompa, meu irmão, e nem queira corromper os princípios de Deus. Eles são únicos, verdadeiros e eternos. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Deixo todos na graça, na paz, no amor de Jesus. E não se esqueça, deixe o seu like aí, os seus comentários, tire suas dúvidas e também compartilhe o máximo que você puder. Tá bom? Ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço a todos.